Você já ouviu a frase, quem converte não se diverte? Se você fez um bom planejamento financeiro antes da sua viagem e fizer o acompanhamento correto durante a viagem, com certeza você vai poder aproveitar sua viagem muito mais, sem culpa e sem se preocupar em ficar fazendo conversão. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se organizar antes da sua viagem e como fazer o acompanhamento durante ela para que seu dinheiro não acabe no meio do caminho, ou então para que sua fatura do cartão não volte parecendo o dígito do CPF. Vou dar dicas específicas para viagens internacionais, mas o planejamento como um todo também se aplica para viagens aqui no Brasil. Vou dar exemplos dos dois cenários aqui. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro e esse é o Põe na Agenda, o canal que te ensina a viajar mais gastando menos. Se as dicas desse vídeo te ajudarem de alguma forma, por favor, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma dica de viagem. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o quanto você vai gastar durante a viagem. Essa etapa conversa diretamente com o seu roteiro. Para as dicas desse vídeo, eu vou considerar que você já sabe o valor total que você vai gastar. Caso você ainda não tenha esse valor, eu recomendo que você veja esse vídeo que está aqui no card, que é um vídeo da Rebeca, onde ela te ensina a fazer o planejamento da viagem com o roteiro, quantos dias você vai ficar, qual o valor que você vai gastar com hospedagem. Então eu recomendo que você veja esse vídeo para você ter um valor total em mente. Nesse valor total, é necessário que você considere o seguinte: o gasto diário com alimentação. Esse valor pode variar bastante. Você pode passar a viagem toda comprando itens no mercado e fazendo sua própria comida, comendo só miojo ou então indo em restaurantes legais. Ou até um meio termo entre essas opções. E aí vai muito do seu planejamento e do quanto você vai conseguir juntar para gastar com esse item na viagem. O segundo ponto importante são os gastos com transporte. Você vai se locomover com Uber, transporte público. A cidade que você vai visitar tem um tipo de passe semanal onde você paga mais barato no transporte. Então tudo isso depende da sua pesquisa e impacta bastante no seu orçamento. E o terceiro ponto é o valor para ingressos de atrações e passeios que você vai precisar comprar lá. Quando a atração oferece a possibilidade de você fazer a compra antecipada online, eu prefiro comprar ainda aqui no Brasil e encaixar esse valor no meu planejamento prévio da viagem e não como um gasto que vai acontecer durante a viagem. Outro valor importante a ser considerado é o valor para a compra, seja de presentes ou itens pessoais. Esse também é um item que pode variar bastante a depender do seu planejamento. Você vai querer fazer um dia de compras em outlet ou você vai comprar somente uns ímãs de geladeira para dar de presente. E o quinto gasto relevante que você tem que levar em consideração é o preço da sua hospedagem. Se você for ficar em um hotel ou em um hostel, o pagamento geralmente é feito no check-in, então você tem que ter essa grana separada também. Caso você fique em um Airbnb, o pagamento geralmente é antecipado e online, então é um outro cenário. Como estamos falando de viagens internacionais, os seus gastos todos serão em uma outra moeda. Com isso, é importante que você decida a forma que você fará esses gastos. As opções são levar dinheiro em espécie, utilizar uma conta global ou então gastar no cartão de crédito que você já tem. E com certeza, nesse momento, você deve estar se perguntando qual que é a melhor opção entre as três. E a diferença entre elas é a seguinte: o dinheiro em espécie usa o câmbio turismo na hora da conversão, que é um câmbio bem mais caro do que o câmbio comercial utilizado nas outras opções. Além disso, é a opção menos conveniente, porque você tem que ter um planejamento para fazer essa compra numa casa de câmbio e também ficar carregando dinheiro em espécie lá durante a sua viagem, o que pode ser ruim. Já o cartão de crédito é uma opção mais conveniente, porque você já utiliza um cartão que você já tem, porém as taxas são bem elevadas. No uso do cartão de crédito é cobrado um IOF de 5,38%, mais o spread do emissor do cartão de crédito que pode chegar até 5%. Ou seja, usando um cartão de crédito comum, você pode pagar uma taxa de até 10% nas suas compras. E a opção que eu recomendo é a conta global. Com ela você tem melhores taxas, você paga um IOF de 1,1% e o spread cobrado pelo emissor geralmente varia na casa de 2%. E igual ao cartão de crédito, a conversão é feita baseada no câmbio comercial, que é um câmbio mais vantajoso. E outra facilidade é que você pode fazer o câmbio a qualquer momento. Então se durante a sua viagem você achar que você precisa de mais dinheiro, você pode fazer o câmbio transferindo de reais e comprando dólar, por exemplo. E utilizando a conta global, você também tem a opção de deixar o seu dinheiro rendendo em alguma aplicação até o momento da sua viagem. Então, de forma geral, a melhor opção realmente é utilizar uma conta global. Caso você queira saber em mais detalhes a diferença entre as opções, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo detalhado explicando. E para você que já está convencido que utilizar uma conta global é a melhor opção, aqui no card tem um vídeo que eu fiz mostrando as 5 principais opções no mercado para você tomar sua decisão de qual conta abrir. Agora que você já sabe quando vai ser a sua viagem, a duração que ela vai ter e quanto você precisa ter de dinheiro, você precisa responder mais algumas perguntas para fazer seu planejamento. Você já tem esse montante total guardado ou você vai precisar juntar esse dinheiro? Você deve fazer a conversão de todo esse dinheiro de uma vez próximo da viagem ou um pouquinho mês a mês? O quanto você precisa juntar por mês até a data da viagem? Dados esses questionamentos, eu vou mostrar o que eu faria em cada cenário. O primeiro cenário é, você já tem todo o valor guardado e você já sabe quando vai ser a sua viagem. Caso o seu destino seja nacional, você pode deixar esse dinheiro investido em um título que tem um vencimento próximo à sua viagem. Com isso, o seu dinheiro vai aumentando aos poucos, vai rendendo até a sua viagem e você resgata o valor total antes de viajar. Caso a sua viagem esteja próxima, você pode deixar o seu dinheiro em uma conta corrente que remunera o CDI ou então no Tesouro Selic mesmo, para que seu dinheiro renda pelo menos a inflação nesse período. Caso sua viagem vá acontecer em um prazo mais longo, 2 ou 3 anos, você pode colocar esse dinheiro em um CDB ou uma LC com uma data de vencimento próxima à sua viagem. Ela vai te gerar um rendimento maior em troca do seu dinheiro ficar preso até o vencimento. Mas no momento da sua viagem você vai ter uma graninha a mais para você poder gastar lá. Só deixando claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Indo para a viagem internacional, nós temos que ter sempre em mente que o real
real é uma moeda bastante instável. E quando falamos de usar uma conta global, vamos estar trabalhando ou com dólar ou com euro. Imagina a seguinte situação, considerando que você já tem todo o dinheiro guardado. Vamos supor que você converta todo o dinheiro de uma vez para dólar e pegue uma cotação do dólar a R$5. Você pode dar a sorte de, daqui 8 meses, por exemplo, quando for acontecer a sua viagem, o dólar estar a 6. Ou seja, você aproveitou uma cotação muito melhor e comprou mais dólares na época. Porém, você também pode dar o azar do dólar estar a 4, por exemplo, e com isso você perdeu muito poder de compra, comprando menos dólares do que você poderia. Mas então, o que fazer para minimizar esses riscos? Nós nunca vamos conseguir fazer uma projeção assertiva do valor que vai estar o dólar no futuro. Você pode pegar o maior especialista do mundo, se ele falar que vai subir, provavelmente caia, e vice-versa. Então o segredo aqui é diluir o seu risco ao longo do tempo. Você deixa o seu dinheiro aqui em um título que tem a liquidez diária, por exemplo, o Tesouro Selic, ou então numa conta corrente que tem alguma remuneração atrelada ao CDI. E mensalmente você vai fazendo a conversão desse dinheiro para ter um bom preço médio. Vamos aqui na tela que eu vou dar um exemplo. Para mostrar esse exemplo, eu vou considerar que você comprou dólares de janeiro até dezembro em valores iguais. Então eu vou preencher com alguns valores aqui e ele vai calcular o preço médio. Vamos lá. Bom, vamos supor que no primeiro mês você comprou R$500 e você teve $100, ou seja, cotação exata de R$5 por dólar. No mês 2, vamos supor que você colocou os mesmos R$500, porém você recebeu 90. Ou seja, o dólar foi 5,56. Veja que o preço médio, na verdade, ficou em 5,26, que é um meio termo entre os dois. Você não pegou nem o melhor cenário, nem o pior. Vou preencher mais alguns valores hipotéticos aqui para você perceber como que o seu preço médio se comportaria. Bom, vamos lá. Você perceber aqui, eu fiz uma simulação onde você comprou o dólar a 5, 5,50, 5,20, 4,70, 4,50. Ou seja, ele flutuou muito ao longo do ano, mas ainda assim o seu preço médio ficou em 5,07. Com isso, você não teve nenhum azar de comprar tudo, por exemplo, próximo da sua viagem e pagar 5,32, mas também você não tinha como prever que o mês de menor valor seria... Cadê o meu exemplo aqui? 4,55. Então, assim, você pegou o meio termo e com isso você garantiu que você ficou ali no meio termo e você não teve tantos riscos assim. Da mesma forma que o seu dinheiro em reais deve sempre ficar rendendo de alguma forma, esse dinheiro que você vai trocar também pode ser investido e ficar rendendo até a sua viagem, só que com rendimento em dólares e investimentos aplicados fora do país. Você pode pesquisar vários vídeos aqui no YouTube que te mostram como. Vamos para o segundo cenário, onde você já sabe quando será a sua viagem, mas você ainda não tem o montante total guardado ainda. Para esse cenário, você precisa fazer o cálculo de quanto dinheiro você precisa juntar todo mês para chegar no seu objetivo. Para o caso da viagem nacional, vamos supor que você precise de R$8.000 e a sua viagem é daqui 7 meses. O cálculo é super simples. Você vai fazer 8.000 dividido por 7. Com isso, para chegar no seu objetivo, você tem que juntar todo mês aproximadamente R$1.100. E esse dinheiro que você vai guardando todo mês, você também deixa rendendo ou no Tesouro Selic ou em alguma conta remunerada ao CDI. Para o caso da viagem internacional, você tem que fazer a mesma conta do valor total dividido pelos meses que faltam até a sua viagem. Porém, a diferença é que com esse dinheiro mensal, você já vai fazendo o câmbio para você ter o preço médio que eu mostrei no exemplo. Se você deixar para fazer o câmbio no momento da viagem, você pode ter feito seu planejamento, como exemplo, com dólar a R$5 e no momento de fazer o câmbio ele tá a 6,50, vai saber. E com isso todo o seu planejamento foi pro ralo e você vai ter que se apertar para fazer uma viagem muito mais econômica. Em resumo, você precisa ir comprando a moeda mensalmente e ir colocando para render até a data de você viajar. Agora que você já juntou toda a grana, sua mala tá pronta, hotel tá reservado, tudo pronto, como garantir que você não vai perder a mão durante a viagem e ter que terminar ela comendo só bolacha de água e sal? Eu montei uma planilha para usar na nossa última viagem, onde eu indico o período que eu vou estar viajando, o valor total que eu tenho e a planilha me calcula quanto que eu posso gastar por dia sem perder a mão. Durante a viagem, sempre no final do dia, eu gosto de atualizar essa planilha para ter sempre os valores atualizados que eu posso gastar no dia seguinte. Então, se por exemplo, em um dia eu gastei um pouquinho a mais do que eu planejado, ele me mostra o quanto eu vou ter que gastar menos para me manter dentro do planejamento. Ou então, ao contrário, se algum dia eu gastei menos, eu sei que eu posso esbanjar um pouquinho mais ao longo dos outros dias. Vamos aqui para a tela que eu vou mostrar a planilha para vocês. Bom, a planilha é dividida em duas abas, a aba de saldo e a aba de gastos. Na aba de saldo é onde você vai fazer o registro das suas conversões de moeda. A primeira coisa que você tem que preencher é a data da sua viagem. Então, eu estou fazendo um exemplo hipotético aqui, que a viagem vai ser do dia 10 ao dia 30 de 1 de 2024. Em seguida, você tem que escolher qual que é a moeda local do país que você vai visitar. Então aqui você tem várias opções de moeda. Eu vou deixar como dólar canadense mesmo. Depois você tem que preencher qual que é o valor objetivo. Então eu coloquei 10 mil aqui, mas é um valor muito elevado. Vamos mudar para, por exemplo, 4 mil dólares. Então eu quero levar 4 mil dólares na minha conta global e 500 dólares em moeda em espécie. Com isso eu tenho que juntar 4.500 e a planilha já me mostra quanto que eu preciso guardar por mês, baseado no tempo que falta para minha viagem. Aqui ele já me indica que faltam 7 meses para minha viagem. Se a viagem fosse, por exemplo, em março, 10 do 3 de 24 até 30 do 3 de 24, a planilha vai indicar que faltam 9 meses. Com isso, o valor
para guardar por mês diminuiria. Então eu vou preencher alguns valores hipotéticos aqui e já volto. Coloquei alguns exemplos de compra aqui, e nesse caso ele já indica que o meu preço médio está $4,66, que eu já tenho guardado $2.200 americanos. Com a cotação de hoje, isso equivale a $2.910 canadenses, e faltam $2.300 para eu chegar no meu objetivo. Já aqui na aba de gastos, ele replica os valores que você preencheu em relação à data da sua viagem e à moeda, e todos esses campos aqui são fórmulas que vão te indicar qual que é o saldo que você tem disponível, o gasto que você já teve em dólares, o seu saldo atual, o gasto sugerido diário e o gasto sugerido na moeda local, para você ter uma noção também, não ter que ficar fazendo conversão durante a viagem. No final do dia, eu sempre gosto de sentar, abrir o meu aplicativo de conta global e preencher aqui quais foram as compras que eu fiz para ele ir atualizando. Eu ajustei os valores aqui, mas nesse exemplo eu vou poder gastar na minha viagem $63,26 por dia. Então eu vou preencher alguns valores aqui para dar como exemplo como que esse gasto varia ao longo da viagem. Veja que no dia 11 eu gastei 75, que já foi acima da minha previsão. No dia 12, eu gastei 27, ficando bastante abaixo. No dia 13, eu gastei 122, muito acima. E no dia 14, 67, mais ou menos o que eu podia gastar no dia. Com isso, para encerrar minha viagem, ele diz que eu posso gastar ainda 57,20 por dia, que é um valor inicial menor, porque eu tive gastos maiores ao longo da viagem. E assim por diante, conforme você for preenchendo os seus gastos diários, ele vai dinamicamente calculando quanto você pode gastar no dia seguinte e assim por diante. Eu vou deixar essa planilha na descrição para você poder fazer uma cópia e usar na sua viagem também. Caso as dicas que eu tenha dado aqui tenham sido úteis para você, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E os outros vídeos que eu comentei por aqui estão aqui do lado para você também assistir. Lembrando que na descrição nós temos alguns links de produtos que nós indicamos que você tenha sempre consigo na sua viagem. Comprando por nossos links você não vai pagar nada mais por isso e vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. E é isso. Bye!